Então, oi, manas, boa noite. Estamos na aula 6. Vamos lá. A gente começa com a revisão da aula 5. Então, vamos fazer essa revisão. Eu vou falar os números e vocês repitam em casa. Então, estamos revisando. 20 é 20. 30 30. 40 40. 50 50. 60 60. 70 70. 80 80. 90 90. Então, revisando esses números, é bom agora vocês, por exemplo, deixarem como se fosse uma tabelinha em algum lugar visível para vocês, do 0 até o 99, porque isso vai ajudar vocês a decorarem mais fácil, né? A memorizarem mais rápido. Vamos para cá. O uso da palavra what, que é o que, qual, quais. Então, um exemplo, what is Patrick doing? O que o Patrick está fazendo? E aí a gente entra no nosso presente contínuo. Ele está trabalhando. He is working. Como que a gente definiu o presente contínuo? Vai estar mais para frente, eu acho. Mas é o to be mais um verbo no ing. Então, é uma ação que está ou não está acontecendo nesse exato momento. Aqui a gente tem uma pergunta sobre horas, que é do you have the time? Você tem horas? Ou what time is it? Que horas são? E aí a resposta, it is... Porque pode ser qualquer hora. Aqui. Agora, revisando os verbos da aula passada, que a gente aprendeu, eu vou falar e vocês repitam em casa. To wait. To wait. To watch. To watch. To have. To have. To sleep. To sleep. To do. To do. Fazer. To wash. To wash. To read. To read. To memorize. To memorize. To promise. To promise. To try. To try. A revisão ela costuma ser um pouquinho mais rápida, né, do que quando eu estou ensinando. Então, se vocês estão com dúvida nessa revisão, voltem na aula 5 e revejam. Aqui. Agora, o presente contínuo, né, que a gente falou, que é o verbo to be and is are. Então, o verbo to be conjugado, mais o verbo no gerúndio, ou seja, terminando com ing. Exemplo, I am studying. And, o verbo no to be conjugado, studying, é o verbo to study no gerúndio. He is working. Ele está trabalhando. Is, o verbo to be conjugado, work, que é o verbo to work no gerúndio, working. Agora revisando as cores. Black, black. Eu falo, vocês repetem em casa. Black. White, white. Blue, blue. Red, red. Também pode ser red. Yellow, yellow. Green, green. Silver, silver. Gold, gold. Gray, gray. Purple, purple. Pink, pink. Brown, brown. E aqui, quando você está falando, por exemplo, você quer falar que uma cor ela é clara, ela tem um tom mais leve, você vai usar a palavra light. E quando você quer falar que tem um tom mais escuro, dark. Então, exemplo, light green, verde claro. Se você quisesse falar verde escuro, seria dark green, verde escuro. Os pronomes demonstrativos. This. Repara, ele é este, esta, esse, essa, isto.
e é ao alcance das mãos. Lembra disso? Esse pronome a gente usa para falar que está ao alcance das mãos. Theses, este, estas, esses, essas. Também é ao alcance das mãos, mas é o plural de this. That, que é longe do alcance das mãos, então that door. Então tá longe da minha mão, vocês não estão conseguindo ver a porta. Então é aquele, aquela, aquilo que está longe. E those, que é aqueles, aquelas, por exemplo, those buildings, aqueles prédios, eles estão longe do alcance das minhas mãos, eu não consigo tocar. Agora, revisando substantivos. Building, calculator, calculator, cell phone, chair, chair, client, client, computer, computer, door, door, glasses, glasses, gloves, gloves, minute, minute, morning, morning, name, name, people, people, phone, phone, shoes, shoes, time, time, words, words, window, window, woman, woman. Repara, woman, mulher. Women, women, mulheres. Aí aqui a gente tem um exemplinho, né? As casas são pequenas, então a tradução. Are the houses small? E agora, vamos para a aula 6. Então, bem-vindas à aula 6 do curso. Vamos lá. Hoje vamos aprender o verbo can, que ele é diferente dos outros verbos. Ele não é como o verbo, por exemplo, work. Ele é mais no estilo de um verbo to be. Can significa poder conseguir. E reparem que no can eu não tenho to can para falar poder conseguir. Can você não usa com a partícula to. Então, quando você tem o verbo can, você não tem a partícula to. Então, ele não pode estar junto com a partícula to. Ok? Então, memorizem isso. Diferente do verbo to be. E de outros verbos que estão, né? Por exemplo, to work, você fala trabalhar. Agora, can, você não vai ter to can para falar poder conseguir. É o can. Então, é isso. Agora, vamos conjugar o verbo can. I can. Eu posso, eu consigo. Então, sempre pensa que vai ser eu posso, eu consigo, você pode, você consegue. Mas eu vou repetir em inglês e vocês repitam na casa de vocês. I can. I can. You can. You can. He can. He can. She can. She can. It can. It can. We can. We can. You can. You can. They can. They can. E como é a negativa do verbo can? Então, por exemplo, se eu fosse falar eu posso trabalhar. Como que seria eu posso trabalhar? Escrevam aí no chat ou pensem como que ficaria. Vou dar um tempinho para vocês pensarem, dá 30 segundinhos e aí eu vou dar a resposta. Eu posso trabalhar. Exatamente, Tati. I can work. Isso, Isa. Você não vai ter I can to work
Quando você tem o can, você não tem a partícula to. Então, para você fazer o infinitivo, quando você tem o can, você não precisa da partícula to. Então, eu posso trabalhar. I can work. Agora, a forma negativa. Can mais not. Ou can't, que é a forma contraída, a contração, né? Então, cannot, cannot ou can't, can't. Cannot ou can't. Os dois tá certo, um só é a contração. Agora aqui temos a conjugaçãozinha, né, com a forma negativa. Então, I cannot, you cannot, he cannot, she cannot, it cannot, we cannot, you cannot, they cannot. Repara que a gente só está mudando o pronome pessoal do caso reto. A forma cannot, ela permanece a mesma, não importa se você está falando eles não conseguem, eles não podem, vai ser they cannot. Não vai ter alguma outra parte, assim, dentro da conjugação. Então, lembrem, é do mesmo jeito. Então, vamos aqui. Vamos para a forma interrogativa do verbo can. Eu sei que parece muita informação, mas a gente já vai treinar. Vamos lá. A afirmativa você fala you can. A negativa você fala can you. Então, se vocês repararem, ele segue a mesma regra do verbo to be, né? Então, por exemplo, a afirmativa você tem you are. A negativa você... A negativa não, gente. Ali é a interrogativa. Tá escrito errado. Correção. Interrogativa, não negativa. Interrogativa. Então, interrogativa é can you... E aí, se você tivesse no verbo to be, seria, por exemplo, a afirmativa you are, seria are you. Então, você faz essa inversão. Reparem que é o mesmo estilo. Então, o mesmo estilo, assim, de modificação. E a resposta também segue um padrão parecido com aquele padrão, né? Então, as respostas são yes, I can. Ou no, I can't. Ou, claro, né, se você não tiver o I como pronome pessoal do caso reto, seria outro pronome. Então, yes, she can. No, she can't. E aqui eu trouxe algumas formas, né? Então, a forma afirmativa, you can work. Você consegue, você pode trabalhar. Então, repare que eu não falo você consegue, você pode trabalhar. Não. Você não tem a partícula to. E fica no infinitivo o verbo work. Agora a forma negativa. You cannot work. Mas eu também poderia falar you can't work. E a forma interrogativa. Can you work? Can you work? Can you work? Respostas. Yes, I can. No, I can't. Eu acabei de reparar can you work. Parece tão trava-línguas. Não sei se para vocês, mas para mim é um pouco trava-línguas. Mas enfim. Então, aí a resposta é yes, I can. No, I can't. Por que a resposta é yes, I can. No, I can't? Porque eu tô perguntando para você se você consegue trabalhar, se você pode trabalhar. Então, a resposta é na primeira pessoa. Então, eu posso, ou eu não posso, sabe? Então, só para vocês entenderem porque quando eu pergunto você, a resposta vem I. Pergunto you e a resposta é I, porque você está falando de você. Agora vocês observem. Se eu falo I need to go, eu estou falando eu preciso ir. E tá correto. Se eu falo I can go, eu posso, eu consigo ir. Tá correto. Agora se eu falar I can to go, tá errado. Porque com can você não tem a partícula to. Sei que parece repetitivo, mas é bom para memorizar. Então, quando você tem o infinitivo, mas você está usando o verbo to be, você vai utilizar a partícula to para os outros verbos, para mostrar que eles estão no infinitivo. Agora, quando você não está falando do verbo to be ou vai
Por exemplo, I need to go. Eu não estou utilizando o verbo to be. Eu só estou falando, eu preciso ir. Então, você não precisa ter o to be para precisar da partícula to. Mas, sempre que você tem o can, para fazer o infinitivo, você não utiliza a partícula to. Então, isso, vamos para o próximo. Se ficar alguma dúvida, me falem, tá? Agora, exercíciozinho. Vamos lá. Aqui. Quero que vocês respondam no chat. Não tenham medo de errar, ou respondam para mim, pessoal, enfim. Where, tanana, you. O que vem antes do you? A Daisy falou que é are. Todo mundo concorda? A Tati falou que é are. Então seria where are you? Where are you? Cláudia falou que é are. Isso mesmo, gente. É are. You, mesmo que seja no singular, o verbo to be conjugado é o are. Então, you are. Como a gente está numa interrogativa, é are you. Perfeito. Where are you? E o que é where? Qual a tradução de where? Me responda. Qual a tradução de where? Onde? Isso mesmo. Então, onde você está? Onde vocês estão? Como que vocês responderiam onde vocês estão? Respondam onde vocês estão. Vocês estão em casa? Ou não? Respondam onde vocês estão. Se estiverem na cozinha, respondam se vocês estão na cozinha. Usem apenas o vocabulário que vocês já aprenderam. Então, por exemplo, vocês não aprenderam como é quarto. Então, não respondam quarto. Vocês podem responder casa. Tati, me responde da forma completa para eu ver. Porque, por exemplo, se eu pergunto, onde você está? No inglês, você vai precisar fazer meio que a sentencinha completa, assim, quando a gente tá falando da parte escrita, né? Thay, quando você tem, por exemplo, você fala I am, eu estou, e você vai falar na minha casa, quando você já usa o I am, você não pode utilizar outra forma do verbo to be conjugada. Então, o I am já é por ele só já a forma. Então, é eu estou. Quando você usa o are, basicamente é para o plural ou para o singular se for o you. Então, nesse caso, seria só o I am. Clau, você então está trabalhando. Perfeita. E como que você falaria que você está no trabalho? Mona, isso mesmo. É a Mona, né? Eu sempre fico em dúvida se é a Mona. Quando são esses que são diferentes, né? Que não tá escrito o nome, eu fico muito em dúvida. Isso, perfeito. Eu estou também na minha casa, gente. Então, bom, vou passar aqui. E agora, gente? He, tananana, work now. Como que seria isso? É is ou é can?
Beis falou is, Tati is, Mona is, Cláudia is. É isso mesmo. Então é he is working now. Ele está trabalhando agora. Por que não seria o can? Porque a tradução iria ficar ele pode, consegue, trabalhando agora. É estranho, né? Então, fica estranho. Então, is. Ele está trabalhando agora. A Clau está trabalhando agora. Então, she is working now. Aí, agora aqui. Lembra dos artigos. And, you, and. I need umbrella. Lembra? O and, ele antecede uma palavra que começa com som consonantal. E o and, não, eu acho que eu falei errado, gente. É o a, ele antecede uma palavra que começa com som consonantal. E o and, ele antecede uma palavra que começa com som vocálico. Então, vocês estão apostando no and. I need an umbrella. Será que tá certo? Tá certo. Então, eu preciso de um guarda-chuva. Agora esse aqui. Patrick is short. Patrick, tururu, tall. Então, eu tô falando, Patrick é... O que é short em inglês? O que significa short? Isso mesmo, baixo. Então, Patrick é baixo. Patrick não é tall. Tall é alto. Patrick não é alto. Patrick é baixo. Então, Patrick não é alto. Então, Patrick isn't tall ou is not tall. Por quê? Porque é a forma do verbo to be conjugada na negativa. Então, Patrick é he, é ele, que é a terceira pessoa do singular. Patrick é ele. Então, ele, he, quando você conjuga, é he is. E quando você está falando em uma forma negativa, seria he is not ou he isn't. Então, Patrick isn't tall. Você acha confuso porque pela forma de escrita ou, por exemplo, quando eu falo forma de escrita, você acha confuso quando está na contração da forma contraída ou você acha difícil saber se seria o isn't ou aren't? Na contração. Não tem problema. Se é na contração, tenta pensar assim, sem ser na forma contraída. Então, is not. Reparar, já sei. Talvez fique mais fácil. Repara só. Ali a gente tem o is. E a gente tem o N, o apóstrofozinho e o T. Finge que esse apóstrofozinho seria uma letra. Então, na hora de... seria o O. Então, seria is not. Is not. Então, você finge que esse apóstrofozinho é o osso que a pessoa... Tudo que é o, ela tá colocando esse apóstrofozinho. Acho que talvez fique um pouco mais fácil de decorar a forma contraída. Não sei. Mas tenta escrever, sabe? A forma como ela é inteira. Is not, are not. E a forma contraída. Isn't, aren't. Perfeito. Vou passar aqui. Aren't Então, a Mona tá perguntando, porque depois as pessoas vão assistir, elas não vão saber o que tá escrito aqui no chat. A Mona tá perguntando o que significa aren't. Então, vamos lá. Quando eu falo do verbo to be, é ser, estar. Então, to be é ser, estar. Porque
é um verbo no infinitivo, to be. Se eu falar be, eu estou falando seja, esteja. Então, esse é o be. Só que o verbo to be, assim como, por exemplo, o verbo... Vamos lá. Vai, a gente tem o verbo to work, que é trabalhar. Quando eu conjugo o verbo to work, vai ser I work, you work, lá, lá, lá. Então, tipo, vai ser desse jeito. No verbo to be, a gente tem uma exceção, ele muda, né? Então, o verbo to be a gente vai ter basicamente assim, I am, you are. Então, eu sou, eu estou, você é, você está. Então, are é está. E quando eu tô falando are not, ou aren't, que é a forma contraída de are not, eu tô falando que, basicamente assim, você não é, você não está. Então, eu estou falando que não é, não está. Então, é o are not, ou aren't, ou vocês não são, vocês não estão. Quando eu tô falando do you, né? Claro. Perfeito, que bom. Então, continuando. Sempre que vocês tiverem dúvidas, mandam aqui. Mandei isso. Ó, I need a ou an pen. O que é pen? O que é pen, gente? Me falem aqui. Isso mesmo, caneta. E o artigo que a gente utiliza é o a pen. Uma caneta. Eu preciso de uma caneta. Então, uma caneta. A pen. Agora esse outro. She turururu, work very fast. Vou traduzir para vocês como ficaria se eu usasse o is ou o can. Mas primeiro eu quero saber o que vocês acham que seria. Todo mundo tá apostando no can. Vamos lá. She can work very fast. Ela pode, ela consegue trabalhar muito rápido. Aí que tá, Mona. Aqui, a Mona diz que os dois se encaixariam. E assim, na hora que você olha, você pensa, porque she is, eu posso usar o is, né? Porque o is é a terceira pessoa do singular. O is não, o she, né? A terceira pessoa do singular. E aí, o verbo to be conjugado seria o is. Então teoricamente, daria para usar. Mas, repara uma coisa. Quando eu vou traduzir, she is work. Fica faltando alguma coisa. Por quê? Porque eu tô falando, ela está, trabalha. Porque o work, sem o to, fica no imperativo, que é uma ordem, que é trabalha. Isso, não tem o ing. Por isso que não daria. Se tivesse she is working, ela está trabalhando, ok, estaria certo, amor. Mas não tem o ing. Então, fica estranho, né? Fica faltando alguma coisa, né? Ela está, trabalho, ou ela é, trabalho. Estranho. Então, o can, a gente consegue aplicar, olha. She can work very fast. Ela trabalha muito rápido. Por que ela trabalha muito rápido? Porque o can, você não tem que usar a partícula to. Então, ela trabalha muito rápido. Então, e não, nesse caso, quando a gente fala trabalha, também não teria a partícula to de qualquer forma, né? Porque não é o verbo no infinitivo, né? Mas só para deixar assim mais claro. Não, ó, ela... eu falei errado, gente. Falei errado. Me confundi aqui, ó. Ela consegue, ela pode trabalhar muito rápido. Então, Gente, minha gatinha.
She can work very fast. Então, apaga o que eu tinha falado. She can work very fast. Então, ela consegue, ela pode trabalhar muito rápido. Então, ele está no infinitivo, porque está work. Work com o can, ele não precisa da partícula to, e mesmo assim fica no infinitivo. Então, she can work, ela consegue, ela pode trabalhar. Isso é very fast, muito rápido. Então, aqui. Desculpem a confusão aqui. Agora aqui. I need to go 1 o'clock. Eu vou usar at ou vou usar from? Qual que tá certo? Mo falou que é at. Tati falou que é at. Será qual que eu uso? É o at. Por quê? Porque quando a gente fala de horas, o as é at. Então, eu preciso ir às 1 hora. Então, eu preciso ir às 1. Então, o as é o at. Aqui. Agora, próximo. I, not rich. Seria o is ou am? Estamos falando do singular. Qual que a gente usa? Fiz uma pegadinha. Falei, estamos falando do singular. Qual que a gente usa? Os dois estão no singular. Porque is é singular e am também é singular. No entanto, com o I, a conjugação do verbo to be é o am. Então, é I am not rich. Eu não sou rica. Então, eu não sou rica. I am. Eu não sou. Então, I am not. Eu não sou. Se eu fosse falar eu sou rica, eu falaria I am rich. Eu sou rica. E como é eu não sou rica, I am not rich. E por que não é o is? O is a gente utiliza quando é o she, quando é o he e quando é o it. Então, se a gente tivesse com alguma desses pronomes pessoais do caso reto, aí a gente usaria o is. Mas como a gente está falando do I, é am, I am. Aqui. Agora essa próxima. I cannot find ou I am not fine. Qual vocês acham que combina mais? Vou cortar. Fica I am not fine. Eu não estou bem. I am not fine. Eu não estou bem. Se eu falasse I cannot find, eu estaria falando eu posso, eu consigo. Ou eu não posso, eu não consigo. Bem. Fica estranho, fica faltando alguma coisa, né? Então, I am not fine. Eu não estou bem. Se eu fosse falar que eu estou bem, eu iria falar I am fine. Eu estou bem. I am fine. Agora esse aqui. She is English. Então, seria she is studying English ou she is studying English. Vamos lá. Agora a gente está tentando ver como é a regrinha. É o gerúndio ou não,
como que seria? Exatamente, gente. Studying. She is studying English. Ela está estudando inglês. Lembrem, o verbo com o ing no final é estudando. Então, é estudando não, gente. Está no gerúndio. Vide exceções, né? De algumas exceções, mas ele está no gerúndio. Então, vide exceções eu digo assim, por exemplo, palavras que têm ing no final não necessariamente são verbos no gerúndio. Então, é basicamente isso. E nem todos os verbos, para estarem no... nem todos os verbos você pode utilizar o ing. Lembra que nem todos os verbos você pode dizer que tá indo, ando ou indo. Então, você não pode falar needing. Então, você não pode falar que precisando de algo. Então, não tem isso no inglês. Então, lembrem disso. Então, she is studying English. Ela está estudando inglês. Muito bem, gente. Vocês acertaram. Agora, aqui. He, tararara, waiting for a client. Não precisam ter medo de errar. Caso vocês não estejam acertando, por exemplo, tem as pessoas que estão falando no chat, tem pessoas que não estão falando no chat. Então, caso você não esteja acertando, tá tudo bem. É só voltar, por exemplo, na primeira aula, que a gente fala sobre o gerúndio, reassistir a aula, e aí depois volta aqui e faz os exercícios novamente. E a Deise falou isso, a Tati falou isso. Então, será que é he is waiting for a client? Sim, a gente usa o is. Por quê? Porque estamos falando do singular. Então, ele está... O que é waiting? O que é waiting? Falem aí no chat. To wait é o verbo esperar. Waiting é esperando. Então, ele está esperando por um cliente. A client. Então, é a client e não an client. A client, porque é um artigo indefinido que antecede uma palavra com som consonantal. Client, a client, um cliente. Ele está esperando por um cliente. For a client. Agora esse aqui. Hey, wait for I ou me. Como que ficaria certo? Aqui temos espere por mim, mim, que é me, que a gente escreve me, ali no... Fica mais fácil para vocês identificarem. Então, hey, wait for me. Então, é isso. Porque se eu falasse, hey, wait for I, seria, ei, espere por eu. Não ficaria certo. Fica estranho, né? Não fica muito... Fica muito agradável, né? Agora aqui... Tá certo isso? Não. I cannot drive now. Considerem, gente, separadinho, tá? Só pra avisar. I cannot drive now. Ou can. I can drive now. Será que essa forma de escrever cannot está certa? Ou não? Nesse caso, seria o can, por conta da forma como está escrito. Então, I can drive now. Eu posso, eu consigo dirigir agora. I can drive now.
Agora pegou, né? Sim. Vou esperar, mas, gente, será que... Passa. Some people are ou is bad. Some people are ou is bad. O que é some people? O que é some? Some people, algumas pessoas. Algumas pessoas, tarará, ruins. Então, algumas pessoas são ruins. Então, algumas pessoas, eu estou falando do plural, porque são algumas pessoas. Então, seria are. Some people are bad. Passa aqui. Agora vamos entrar no alfabeto. Então, antes de tudo, antes da gente entrar no alfabeto... Saiu da tela, gente? Eu senti que saiu. A gente entrar no alfabeto, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida do que a gente falou até agora, porque antes da gente entrar... Não, não. Espera mais um tempinho. Se tiver alguma dúvida... Ela fala, e agora ficar limpo para sempre. Não, a gente fala depois também, não tem problema. Só vou parar. Sim, algumas coisas elas ficam confusas mesmo, porque é muita coisa. Então, assim, é muito conteúdo. Eu realmente também acho que é muito conteúdo. Então, por exemplo, é sempre importante vocês irem revisando as aulas, né? Eu sei que às vezes não dá tempo nem de ver a aula, né? Então, quem dirá às vezes revisar, né? Mas tentem ir no ritmo de vocês também, sabe? Não precisa ser, por exemplo, todo dia vocês assistem aula ao vivo. Não, às vezes, por exemplo, vocês podem pegar o horário que é aula ao vivo e assistir alguma aula passada que vocês não sabem, e depois reassistir a aula que foi ao vivo. Muito bom, Thay. Para quem não está vendo o que a Thay falou, ela está falando que depois ela vai voltar na primeira aula para escrever algumas coisas para conseguir fixar melhor. E isso é um ótimo exercício. E não só a primeira aula, gente. Voltem nas aulas, sabe, para fixar. Então, vão voltando sim para conseguir fixar mesmo. Porque é muito conteúdo. É realmente muito conteúdo. São muitas palavras, muitas coisas, muitas regrinhas. Então, tentem fazer, por exemplo, coloquem post-it na casa de vocês. Então, aqui é a regra do can, aqui é a regra do verbo to be. Esse é o verbo to be conjugado, esse é o verbo can conjugado. É assim que eu escrevo na forma negativa, assim que eu escrevo na forma afirmativa, na interrogativa. Esses aqui são os adjetivos, essas são as cores, esses são os números. Então, vai fazendo post-it e espalha pela casa de vocês, assim, sabe? Coloca no banheiro, porque aí vocês estão lá, né? Aí fica lendo lá os post-it, ao invés de mexer no celular, por exemplo. Tem algumas pessoas que têm o hábito de mexer no celular. Ao invés de mexer no celular, comenta os post-it, sabe? Faz desse jeito, assim. Acho que isso pode vir a ajudar. E escrevam. Não fiquem digitando. Escrevam. É muito importante escrever. Agora vamos para o alfabeto, gente. Vamos lá. Alguém já sabe o alfabeto em inglês decorado? As mesmas pessoas, às vezes, que sabem falar inglês,
por exemplo, aprendeu em filmes, em séries, às vezes a pessoa não sabe falar realmente o alfabeto completo e decorado, assim, sabe? Como pronuncia cada palavra de forma... da forma como ela é só, né? Não junto com outras letras, né? Aprendi com músicas, isso é muito bom. Essas palavras, o alfabeto é bom para aprender com música. Depois coloquem no YouTube, eu também posso passar um linkzinho para vocês, tem musiquinha. Eu também aprendi com a música da Xuxa. Ai, é muito bom isso, vamos lá. Vamos lá. Ei. Eu vou falar só como tá em inglês. Então, pensem, tá lá o A, né? A gente vai escrever A em inglês mesmo, vai ser o A, mas o som é ei. Então, eu vou falar como a gente pronuncia, tá? Ei. B. C. D. E. F. G. Passar? H. I. J. K. Perfeito, vou repetir. G. Conseguiu? Ó, G. É como se você fosse falar meio um G, mas você vai falar com um D. Então, G. É quase isso, mas é diferente do D, que é G. Ali é G. É muito sutil a diferença. Que nem aqui, ó. O J, do J. Dá para entender um pouco melhor como funciona esse DJ ali. J. E ali, G. Quase isso. Como se fosse quase isso, assim. Seria como se você... Porque não vai ter som de G, tipo, com G. Então seria um G. Acho que fica mais fácil, por exemplo, se eu falasse DJ. Então, DJ. Só que de um jeito... Não. DJ. Não sei se tá dando pra perceber. DJ. Mas agora eu falo DJ. É um pouco mais extenso, assim, mais demorado. Mas isso é prática e também, se vocês vão treinando mais. E com a musiquinha acho que vai ficar um pouco mais fácil. Agora aqui. É um pouquinho complicado algumas coisas mesmo. Tipo, para conseguir realmente pronunciar, enfim. Até hoje, tem algumas coisas que minha pronúncia não é... Nossa, meu Deus, como é 100%. Não. Porque vai variar, né? A gente tem coisas que a gente tem mais dificuldade mesmo para pronunciar. Às vezes até mesmo pela forma como a gente coloca a nossa língua, né? Como a gente move nossa língua, enfim. Vamos lá. H. I. J. K. L. N. Repara que esse também parece um pouco parecido. N. Mas esse, o M, né? Como se a gente estivesse falando um M, né? N. E aqui? N. Como se a gente estivesse falando um N. N. Então, isso também é um pouco parecido. Agora aqui. O. B.
B, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Então, esse foi o alfabeto, gente. Sei que tem algumas que são assim mais complicadinhas, né, de se falar. Mas tem a musiquinha, realmente, tem musiquinhas que ensinam e que talvez fique mais fácil, né? Assim, eu até cantaria, mas eu sou péssima em cantar. Então, não vai dar. Mas tem musiquinhas que depois eu posso passar para vocês e facilita um pouco mais. Aqui. Agora vamos para os cumprimentos e despedidas. Ah, só para vocês entenderem, um dos motivos interessantes de aprender a soletrar, né, a saber o alfabeto é a soletração. Então, por exemplo, vamos supor que você fale uma palavra em inglês e a pessoa não entenda exatamente o que você está falando. Porque às vezes você está falando muito parecido com uma outra palavra em inglês. Nisso, se você souber soletrar, vai facilitar, porque a pessoa vai pedir para você soletrar, ou você fala que você vai soletrar e você soletra, e para a pessoa vai facilitar um pouco mais. Até mesmo para falar, para soletrar o seu nome, sabe? Então, treinem a soletração do nome de vocês. Como que vocês falariam o nome de vocês, letra por letra, sabe? Agora aqui. Os cumprimentos e despedidas. Eu separei só alguns, não tem todos, tá? Porque senão fica muita informação em uma aula. Então vamos lá. Good é bom. Good, bom. Morning, morning é manhã. Então quando eu falo good morning, eu tô falando bom dia. E aí uma coisa que, assim, real, eu acho que no inglês faz mais sentido nessa questão, assim. Quando eu falo bom dia, em português, dia, cara, dia pode ser qualquer momento, né? Porque, por exemplo, um dia ele é composto por manhã, tarde e noite. É uma coisa que eu sempre pensei. Então, assim, bom dia para mim adapta para tudo. Claro que a gente tem uma convenção social, enfim, né? Mas, enfim. Já no inglês, o morning é manhã. Então, é como se você estivesse falando assim, boa manhã, enfim. Então, ele realmente é restrito para aquele período, né? Então, eu acho bem interessante isso. Mas aí a gente adapta para bom dia, porque é o jeito que a gente fala aqui, né, no Brasil. Então, bom dia, good morning. Agora aqui, cumprimentos e despedidas, essa parte, good afternoon, que é boa tarde. Reparem, after é depois, após. Quando vocês falam que vocês vão no after, depois de uma balada, alguma coisa assim, enfim, ou já falaram, não sei se vocês já falaram isso, mas as pessoas às vezes falam que vão no after. Então, elas vão depois que acabar aquela festa, elas vão em alguma coisa, assim, fazer uma social. Então, after é depois, após. E noon é meio-dia. Então, é após ao meio-dia. Então, o que vem após meio-dia? À tarde. Então, good afternoon é boa tarde. Even. Even. Ó, evening. O N não vai ter o ING. Tipo, você não vai falar falando o ING. Tipo, você não vai falar evening. Você fala evening. Evening é o começo da noite. Até umas 21. 21, gente, é 9 horas. Então, 21 é 9 horas. 9 horas da noite, né? Então, até umas 21 então, vamos lá. Dos 18 até umas 21. Então, isso é evening. Então, good evening é boa noite, mas nessa parte do começo da noite. E aqui, quando eu falo good night, night é noite, tô falando boa noite, mas eu tô
eu uso normalmente para me despedir. Então, falar, good night, estou me despedindo de vocês. Bye, bye, good night. Então, é normalmente usado mais assim para essa parte de despedidas. E, bom, essa é a parte dos cumprimentos e despedidas. E hoje a matéria seria essa. Então, hoje a gente aprendeu o uso do verbo can, a gente aprendeu tanto a forma negativa, interrogativa, afirmativa. Fizemos alguns exercícios para treinar o uso do verbo can e também o uso do to be, etc. Outros usos também. E também a gente aprendeu o alfabeto e alguns cumprimentos de despedidas. Não estão todos os cumprimentos e despedidas englobados